Muito bom dia, irmãos, e feliz sábado. Que paz e graça de Deus estão conosco. E muito obrigado por mais uma vez nos sair junto para nos transmitir a palavra de nosso Deus. Cada sábado temos estado a examinar a palavra de Deus de uma forma simples, especialmente baseando no livro do Apocalipse. No estudo passado, nós falava sobre o personagem central do Apocalipse. Hoje também, nós também estuda mais um tema muito importante. Nosso tema de hoje está sendo Apocalipse, o inimigo revelado. O livro do Apocalipse é um livro muito interessante. É um livro que está mostrando acontecimentos de últimos dias antes da breve volta de Jesus. Se não entende, a Terra foi criada de forma perfeita. A Bíblia fala, quando foi sexto dia, tudo foi muito bom. Tudo era perfeito, que tinha mancha de pecado, nem de ódio, nem de inveja, nem nada. Sem nada, nunca tinha nada para lembrar dor, para lembrar sofrimento e morte que gosta e nos está lida com cada dia, cada hora e cada momento. Apocalipse está revelando um processo que implementa a maldade no coração do ser humano, identificando com exatidão quem é que é responsável pelo pecado. E pessoas também têm estado a pergunta, se tem um Deus bom, por que não tem um mundo mau? Quem é que é responsável por todo o sofrimento que está no mundo ali? No estudo de hoje, é exatamente aquilo que nós também estuda, baseado no livro do Apocalipse. Por isso, pediu, junta comigo uma oração para nos falar com Deus. Vamos lá. Eterno Deus Pai Todo-Poderoso, nunca foi muito obrigado pelo momento que nos está a palavra de Deus. Que nos dá compreensão em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos, para mais um vez nos sair junto, para a graça de Deus, continua te ajudando e continua te fortalecendo, e que a palavra que nós sabemos estudar hoje que sirve para ajudar-nos na cada dia, cada hora e cada momento. Cada vez que não sabe, pecado te gera ansiedade, medo, sofrimento e morte. Mas pergunta que não pode fazer, quem é que é responsável para toda a situação que não tem no mundo? Quem é que é responsável para todo o problema que não tem no mundo? A Bíblia Sagrada, no livro de Apocalipse, está apresentando um cenário muito importante. É interessante que a Bíblia mostra que essa grande batalha, esse mal, começa no céu. Nota bem para a Bíblia, no livro de Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 7 até verso 9. Não ouve com atenção que a palavra de Deus está falando. Está escrito, houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o seu lugar. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. A Bíblia Sagrada está mostrando que houve peleja no céu. Outra tradução da Bíblia usa a palavra houve guerra no céu. Outra ainda usa houve batalha no céu. Ou seja, houve uma disputa no céu. Mas a pergunta que não pode fazer, será que houve batalha mesmo no céu? Se céu é um lugar santo, como é que houve as batalhas no céu? Que tipo de batalha Apocalipse fala sobre ele? Não lembra? Apocalipse é um livro de sinais e de símbolos. Então, não tem que entender de forma simbólica que houve uma guerra de pedra com faca ou com pistola, mas houve uma guerra, foi uma guerra de poder, foi guerra de palavra. Não está bem entendendo no decorrer do estudo por que houve essa batalha. Mas quem é que era que as duas pessoas fundamentais que estavam na batalha? Um daqueles que estava na batalha é aquele que nós já na semana passada, que é Jesus, o Cordeiro de Deus, que ali é apresentado como Miguel, que é Deus poderoso em batalha. Miguel simplesmente significa quem é igual a Deus. Então, Miguel e seus anjos é batalha contra o dragão. E quem é que é o dragão? Então, a nós está nesse grande conflito. No céu inicia-se, ou dá início, ou começa o grande conflito. Dois grandes personagens nesse conflito foi Jesus Cristo e Satanás, ou o dragão. E também teve outras pessoas que envolvem nesse conflito, que é anjos de Satanás e anjos de Jesus. Então, as duas batalha. E dragão que prevalece, ou seja, dragão foi derrotado no céu. E não somente foi derrotado, mas a Bíblia fala que dragão foi expulso. Pergunta que não continua a fazer ainda, quem é o dragão?
Bíblia te identifica o dragão no Apocalipse 12, versículo 9. Fala no dragão é a antiga serpente. Já não também toca nele que é a serpente que engana Eva. Seu nome é diabo, seu nome é Satanás, seu nome é sedutor de todo mundo. A palavra Satanás significa opositor. Então, portanto, a Bíblia identifica esse dragão de seguinte forma. 1. A antiga serpente. 2. Diabo. 3. Satanás. E 4. Sedutor de todo mundo. Então, Satanás, ele que te seduz, ele que te engana todo mundo. E texto falando que ele foi atirado para a terra, tanto ele e seus anjos, ok? Então, nessa grande batalha, houve batalha no céu. Miguel e seus anjos, na verdade, luta contra o dragão. Agora, alguém pode ainda perguntar, mas, pastor, como é possível, modo que surge esse mal? Qual que é a origem do mal? Qual que é a base do mal? Só para falar, na verdade, antes de ler o texto, mal é, na verdade, a origem do mal é um mistério. Pecado é um mistério. Dia que nos explica pecado, ele deixa de ser pecado. Mas a Bíblia está dando algumas dicas de modo que acontece a situação. Que esse anjo que Deus cria, rebela contra Deus. Livro de Ezequiel, no capítulo 28, no versículo 14 e verso 15, a palavra de Deus está relatando algo interessante. Tu eras o querubim ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo do Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ali não tem que dar nota algo muito interessante, algo muito importante quanto ao estudo da palavra de Deus. Nós já pessoas estão falando, mas Deus cria diabo. Caro amigo, que se está nesse momento, na toda parte do mundo. Deus que cria diabo. Em outras palavras, Deus não criou o diabo. Deus criou sim um anjo de luz. Agora, se não está entendendo, e seu nome era Lúcifer, que significa portador da luz. Então, esse anjo de luz, ele era chefe, ou seja, líder dos anjos. E texto no versículo 15 está dando dica muito importante, falando, perfeito era nos teus caminhos. Deus é perfeito e tudo aquilo que Deus cria também é perfeito. Então esse anjo era perfeito no seu caminho, desde que achado foi iniquidade na ele. Iniquidade quer dizer pecado. Se no mesmo livro de Ezequiel, capítulo 28, no verso 17, ele está mostrando algo interessante. Apocalipse 28, aliás, Ezequiel 28, no versículo 17, é falando, por causa do teu comércio. Então, por causa de comércio, seu coração enche de orgulho. Então, esse anjo começa agora, espalha seu orgulho, espalha sua dúvida, espalha sua ambição de poder para que os outros anjos. Então, escreva, em outras palavras, tomava a posição de Deus. Então, Satanás começa a semear orgulho no seu coração e começa agora a fazer comércio também de um anjo para outro anjo, para falar que Deus, na verdade, por exemplo, uma está governa direito. Então, é bom entender que Deus que cria o diabo, mas Deus cria, sim, um anjo, Deus cria um anjo perfeito. Exatamente, Deus cria um anjo perfeito, que, infelizmente, esse anjo acaba para rebela contra Deus. Segundo nós, no livro de Ezequiel, no capítulo 28, versículo 14 e versículo 15. É interessante, queridos, tem uns passos perigosos que nós, como ser humano, não podemos dar. E Satanás que começa a dar esses passos perigosos. O primeiro passo perigoso que dá é ambição. O dicionário está definindo ambição como arte ou desejo de poder ou riqueza, honras ou glórias, cobiça ou cupidez. Então, Satanás, ele tinha uma grande ambição, ele tinha um forte desejo. Seu forte desejo, ele tinha um desejo de poder. E como ele tinha desejo de poder, ele estava disposto para passar acima de tudo e todos para alcançar a coisa que queria. Então, a ambição em si para coisas boas é errado, mas a ambição no sentido de derrubar outras pessoas para bobo ficar em primeiro lugar, eis agora te torna o problema. Nosso mundo também é um mundo cheio de ambição. Pessoas que alcançam poder, é que importa quem que está na frente. Está usado de mentira, está usado de promessas falsas, está utilizado dinheiro,
está utilizado compra de pessoas, muitas coisas, só para pessoas alcançar poder, para alcançar coisa que crê, ou para alcançar riquezas. Ou está conta mentira, ou na verdade está fazendo falsidade, muitas coisas, só para alcançar essa ambição. Segundo ponto perigoso, que não deve tomar cuidado com é orgulho. Orgulho é sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor, com a própria honra. Orgulho, na verdade, é a hora que não começa a estar job só para nós. E está esquece de que as outras pessoas. E põe nossa cabeça acima de outras pessoas. Então, Satanás, ele é dono de todo orgulho. Orgulho começa a nascer coração. E o terceiro coisa que é perigoso, que todos nós não devemos tomar cuidado com ele, é egocentrismo. Egocentrismo é o que? Agora sim, egocentrismo é a hora que não quer põe nossa cabeça sempre em primeiro lugar. É a hora que nunca pensa em outras pessoas, mas é a hora que nunca pensa totalmente na nós. Então, esse foi que os pontos chaves que levam Satanás à queda. Um de que as três, Simão Cabo menciona, ambição, orgulho e egocentrismo, que é o primeiro. E não é exatamente o livro de Isaías está mostrando modo que foi a situação. Livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12 a 14, está falando o seguinte: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. É interessante que a nós nota esse desejo, essa ambição, esse egocentrismo de Satanás. Modo que bem, texto falando, moque o cai do céu, ó estrela da alva, moque foi lançado por terra, boca te debilitava nação. E falando, buflando o coração, eu subirei ao céu. Satanás quer subir. Tem um ditado no crioulo que está falando, quanto mais alto o sube, mais vejo a queda. É que subir. Agora, é que subir, mas falando, acima das estrelas de Deus. Estrelas da Bíblia quer dizer anjo, acima dos anjos. É falando, exaltarei o meu trono. É que ele colocava seu trono. Aí ele cresceva acima de Deus. E ainda falando, me assentarei. Nas extremidades do norte, então subindo nas mais altas nuvens, e minta ser semelhante ao Altíssimo. Não lembra aquela hora que foi nós? Michael, ou Miguel, significa semelhante ao Altíssimo. Agora, Satanás, ele cresceva o Miguel. Ele que tomava lugar de Miguel, ele cresceva o Altíssimo, ele cresceva semelhante ao Altíssimo, é que tomava a posição de Deus. Agora, se não repara nesse texto, esse texto está cheio de eu. Tudo na primeira pessoa. Não é que as palavras ali. Subirei, exaltarei, assentarei, subirei mais uma vez e serei. A hora que não coloca nos eu em primeiro lugar, nos começa também num perigo muito, que não deve tomar muita atenção nessa questão ali. Então eu falei, eu subirei. No cuidado com orgulho. Tem um outro ditado que está falando orgulho está para ser de queda. Satanás é job só para ele mesmo. É que é job para Deus. É que é tomar a posição de Deus. É por isso que a palavra de Deus continua a mostrando modo que faz esse comércio no céu. Ele é o grande enganador. É interessante que a hora que não volta para Apocalipse capítulo 12, no versículo 4, o texto está falando algo seguinte. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-os sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar a luz, para que, dando a luz, lhe tragasse o filho. Então, na verdade, no que eu apanho só a primeira parte de Apocalipse capítulo 12, no versículo 4. Apocalipse 12, versículo 4, falando, e a sua cauda levou após si. Cauda quer dizer rabo. Então, Satanás traz junto com a terça parte das estrelas. Mas um verso multiplica estrelas na Bíblia, quer dizer anjo. A Bíblia está falando no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 11, mas existem milhares de milhares e milhões de anjos. Então, daqueles milhões de anjos, Satanás traz um terço, ou seja, ele traz terça parte de anjos e lança-se por terra. Então, canto que vem para a terra, agora conflito vem transferido para a terra. Por isso que é bem, lá no Jardim do Éden, naquele casal que Deus cria, Adão e Eva, agora é bem para atentas.
Gênesis no capítulo 3, certamente não conta história. E Satanás, na verdade, canta que chega, capítulo 3, versículo 1 até 5, na verdade, bota verde e pecou de maduro. Ele fala, olha, Deus também os põe que comer nenhum, de que as árvores nenhum. Ela fala, não, é falando para não comer, mas que ele de bem e de mal, Deus para nunca comer, para no dia que não comer, nós não tá morre. Ali, Satanás, no versículo 4, ele falou o seguinte, certamente bucata morre, certamente não morrereis. Para morrer, hoje o tabre, o ser igual ao Altíssimo. Não há aquela palavra igual ao Altíssimo. Ele cresceu igual ao Altíssimo. É que tomava posição de Altíssimo, mas infelizmente é que consegue tomar posição do Altíssimo. E agora, ele transfere esse desejo para Eva. E no conta história, infelizmente, Eva cai nas ciladas do inimigo. Como é que cai na cilada do inimigo? Pecado entra no mundo agora. E comer, e dar seu marido comer, no conta história, mal alaça no mundo. E é por isso que nós estamos na situação que nós estamos hoje. Por causa de nossos primeiros pais, infelizmente, que obedecem a Deus e nem que obedecem a palavra de Deus. Ellen White, no seu livro Patriarcas e Profetas, na página 25, está falando algo interessante. A fim de realizar a sua obra sem que fosse percebido, note muito bem, Satanás preferiu fazer uso da serpente como médium, disfarce este adaptado ao seu propósito de enganar. A serpente era uma das mais prudentes e belas criaturas da terra. Tinha asas e, enquanto voava pelos ares, apresentava uma aparência de brilho deslumbrante, tendo a cor e o brilho de ouro polido. Pousando nos ramos profusamente carregadas da árvore proibida e saboreando o delicioso fruto, era seu objetivo chamar a atenção e deleitar os olhos de quem visse. Assim, no jardim da paz, emboscava-se o destruidor e a observar a sua presa. Então, na verdade, não há uma descrição muito interessante. Então, Satanás utiliza a serpente. Então, o primeiro espiritismo começa lá no Jardim do Éden. É interessante o modo que serpente é descrito. Caro amigo e caro irmão, Satanás, na verdade, nunca utiliza coisa feia. Inimigo, Satanás põe pessoas para pensar, mas diabo é uma coisa feia, por médio, com chifre, com garfo na mão. Ele é bem assim. Se é bem assim para nós, tudo não está corre. E a Satanás, olha que é também com coisa atrativo. E foi exatamente com coisa atrativo. Se não, Gênesis 3:1, ele está falando, uma serpente era o animal mais sagaz que tinha. Então, eu utilizo a serpente de que as mais belas criaturas. A descrição que o White faz é que a serpente que nos está de hoje, não, serpente que nos está hoje, antigo é diferente de hoje. Ele tinha asas, e enquanto ele voava, ele dava um brilho bonito, cima cor de ouro polido. Então, eram coisas chamativas. Satanás usa coisas chamativas. Ele usa coisas que você aparentemente sabe. Coisas que está chamando a atenção para que é engodar. Não estava lá. E ele começa a tomar aquele fruto proibido e comer. E quando Eva hoje leva, fica espantado. E quando ele fala, ele fica ainda muito mais espantado, mas que a serpente está própria. Mas é que leva na semente, mas era inimigo que estava, na verdade, da engana. Inimigo sim que está bem. Ele usa disfarce para quê? Para enganar o ser humano. Ele usa disfarce para destruir a humanidade. Mas não deve ser, está muito atento. Mas qual que é a obra principal de Satanás? Qual que é a obra principal hoje? Olha que no livro de João, no capítulo 10, versículo 10, que também é João de Apocalipse, ele falou o seguinte, o ladrão não vem senão para roubar, matar e a destruir. Então o trabalho do diabo está resumido em 3. 1. Rouba, mata e destrui. Ele quer roubar no paz, ele quer roubar na nossa família, ele quer roubar nossa felicidade, ele quer roubar Deus no nosso coração. Ele quer matar nossa vida espiritual, ele quer matar nossa família, ele quer acabar com o nosso trabalho, ele quer matar nossa fé, ele quer esse trabalho. E também ele quer destruir. Famílias reunidas, unidos, ele quer entrar na meio para destruir. Amigos unidos, ele quer entrar na meio para destruir. Sociedade bonita, unido, ele quer entrar na meio para destruir. Trabalho de diabo te resume nas 3 leis. Rouba, mata e destrói. Mas, caro amigo, tem uma boa notícia. E boa notícia é que Cristo falou, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Inimigo também para matar, para roubar e para destruir. Mas Jesus Cristo bem,
para que mico bom não tem vida e a nosso tem vida em abundância. Esse inimigo que foi revelado no livro do Apocalipse é um inimigo sagaz. E nesse momento o inimigo está chateado, está irado. Conta quem é que está irado. Apocalipse 12, versículo 17, está mostrando que o inimigo está irado. Contra quem? O texto foi o seguinte: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, portanto, queridos, inimigo está errado. Inimigo está chateado contra quem? Contra a mulher. Mulher na Bíblia representa a igreja. Então, Satanás está errado, está chateado contra a igreja, está chateado contra o povo de Deus, está chateado contra o remanescente, está chateado contra o povo que guarda o mandamento de Deus e que tem testemunho de Jesus. Então, esse povo, que Deus tem um povo na terra, caro amigo, caro ouvinte, Deus tem um povo muito especial na terra. E esse povo tem duas características distintas. Esse povo guarda o mandamento de Deus, tudo 10 mandamentos, assim como está escrito na Bíblia Sagrada, na Êxodo capítulo 20. Então esse povo é um povo especial, que exalta, que respeita obras de Deus, que respeita a lei de Deus, que respeita o mandamento de Deus. E esse povo também, não somente mandamento, mas esse povo tem o testemunho de Jesus. Apocalipse 19, 10 está falando, mas testemunho de Jesus é espírito de profecia. É a igreja dos últimos dias, tem a fé de Jesus. Essa fé está baseada na Cristo, fundamentada na palavra de Deus. Será que quer fazer parte desse povo? Deus tem esse povo muito especial. O inimigo está irado contra esse povo. E de momento que começa a seguir a palavra de Deus, momento que começa a seguir a orientação de Deus, o inimigo está totalmente chateado. O inimigo está errado. Para, na verdade, ele destruiu. É para destruir obra, para destruir família, para destruir tudo. Mas, queridos, a Bíblia está falando, mas me conhece, mas não está, na verdade, a luta contra um inimigo. E esse inimigo, ele é invisível. A nós nunca odiamos. Se não odiava ele, era fácil não lutar contra ele. Mas, infelizmente, queridos, ele é invisível. Tinha pessoas que falam diabo que tem. Ele existe, sim. Apocalipse revela que tem um inimigo. E se a obra, ele é amigo de ninguém. A Bíblia está falando na 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Ele fala, mas diabo, nosso adversário, Satã anda a nosso redor, buscando a quem é que pode traga. Diabo, Satã busca a quem é que ele pode destruir. Por isso, não deve estar atento. Por isso, não deve estar atento. Nosso inimigo é real. Inimigo também é invisível a nosso católico. A palavra de Deus está relatando de forma simples, no livro de Efésios, como esse inimigo, a ele é invisível, como a nós no católico. Não mestre algo para não ver esse inimigo. Apocalipse não somente revela inimigo, mas Apocalipse está revelando também modo que me conhece não pode ver esse inimigo. Apocalipse está revelando modo que nós não podemos ter a vitória sobre o mal, modo que não podemos ter vitória sobre o inimigo. Ali na Efésios, no capítulo 6, a palavra de Deus relatando algo interessante. Efésios 6, versículo 10 até versículo 11. Palavra de Deus, versículo 10 até versículo 18, melhor dizendo. A palavra de Deus falou o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Inimigo, ele tem um poder sim, mas Deus é mais poderoso do que ele. Então, para mim conhecer não vence, é necessário nos fortalecer na Cristo. É necessário nos entregar-nos vida na Jesus Cristo. Não somente isso, mas a Bíblia está falando algo interessante. Versículo 11 fala o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Diabo tem muitas ciladas. Diabos tem muitas ciladas. Ele tem muitas formas de destruir cada um de nós. Ele tem muitas formas de levar-nos longe de Deus. Então, portanto, para não vencer o inimigo, é necessário no vestir de tudo a armadura de Deus. É necessário de nós não estar com essa armadura de Deus todo dia, toda hora e todo momento para não vencer. Mas talvez pergunta que você pode fazer: mas pastor, qual que é a armadura de Deus? Ou que é a armadura de Deus? Se não continua a leitura, não toda a armadura de Deus.
texto está falando o seguinte, no verso 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nos luta, caro amigo, é que contra a carne, não é que contra sangue. Nos luta é contra um inimigo invencível, é contra um inimigo invisível, não invencível, mas Cristo. Com Cristo, a nossa luta tem vitória. E o texto está falando no verso 13, está mostrando o que não deve fazer ainda. No verso 13, o texto fala o seguinte: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Texto, Bíblia mostrando algo interessante. Bíblia mostrando algo muito importante, irmãos. É necessário que a nós não toma toda a armadura de Deus para não poder resistir no dia maus. Hoje, queridos, não são no dia maus. Não são no dia de crise. Não são no tempo de dificuldade. O inimigo está irado contra tudo que siga caminhos de Deus. Então, por isso, se houve tempo de me conhecer, não vai a Deus. Se houve tempo de me conhecer, entrega-nos vida totalmente a Deus. Esse tempo é hoje, esse tempo é agora. Então, nós é chamado a revestir toda a armadura de Deus para não resistir e também para Deus dar vitória e para não ficar firme. Agora, casca que essa armadura? O texto está mostrando algo interessante. No versículo 14 fala o seguinte: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Queridos, para não vencer, não tem que estar com verdade. O que é verdade? A Bíblia Sagrada é verdade. Jesus é verdade. O Espírito Santo é verdade. 10 mandamentos é verdade. E próprio Deus é verdade. Então, as 5 lunas é verdade. Então, não tem que estar revista da verdade. Ainda o texto está mostrando, no versículo 15, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Hoje é tempo de me conhecer. Casca a armadura de Deus. Deus dá-nos essa armadura. Não pode falar de novo. Que essa armadura não mestre a verdade. Outra armadura que nos não mestre couraça da justiça, não mestre fé, não mestre evangelho da paz, ainda não mestre capacete da salvação, não mestre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora, misturado com tudo isso ali, outra armadura forte é para nós não orar em todo tempo. E para além de orar, não deve vigia também. E para além de vigília, não deve ser perseverante até o fim. Apesar de dificuldades, não está continua perseverante nesse caminho de Deus. Queridos, usando a armadilha de Deus, a nós está ser vencedores contra o inimigo. A palavra de Deus está falando, no Apocalipse 12, versículo 11, está falando o seguinte: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. A Bíblia te revela esse inimigo que tem estado a destruir. E te destrói, te mata, te rouba, te faz tudo as coisas ali. Inimigo quer destruir a vida. Inimigo quer destruir a vida. Mas, queridos, forma de vencê-la é que na nossa força. Mas só não pode vencer inimigo para o sangue de Cristo. E a Bíblia falando, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Caro amigo, caro irmão que está acompanhando nesse momento, Apocalipse revelando o inimigo. Ele que é responsável de toda maldade que está no mundo. Ele que é responsável de tudo catástrofe no mundo. É responsável de toda violência. Ele que Satã incita homens para praticar violência, para matar, para ter um ódio no coração. Mas Cristo bem, para bobo tem vida, para mim tem vida, para não ter vida em abundância, queridos. Hoje é tempo de me conhecer, não vai a Jesus. Hoje é tempo de me conhecer, não vai a palavra de Cristo. Porque a hora que não vai a palavra de Cristo, não tem vida, não tem salvação, a nós não tem vida eterna. Porque não hoje vai a Cristo, que é a vida eterna. Não vai a Cristo porque Jesus quer resposta contra o inimigo. Jesus quer resposta contra as ciladas do diabo. João 8,32 fala no seguinte:
e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus que dá a verdade. Deus que libertou. Deus que libertando também. Mas, queridos, hoje é tempo. Não sei qual que é a luta, qual que é a dificuldade. Mas um coisa sabe, mas Deus conche a luta. Que é Deus que vence batalha lá no céu. É aquele mesmo Deus que te vence batalha que você vai nele na vida agora. Cristo não somente vence no céu, mas Cristo vence lá no jardim do Éden. Não somente Cristo vence no Éden, mas Cristo também vence lá no deserto. Cristo vence o inimigo no deserto, que está escrito. Não somente vence no deserto, mas Cristo também vence lá na cruz de Calvário e vence o inimigo. Não somente vence na cruz de Calvário, mas Cristo vence ao terceiro dia, no domingo, que ressuscita, morte que pôde com Jesus Cristo. E em breve Jesus está volta. Nessa grande batalha final, no fim desse grande conflito, quem vai ser o vencedor? Não tem dois senhores, Cristo e Satanás. Jesus vai ser o grande vencedor nessa última batalha. E se me conhece, não posiciona no lado de Cristo, a não está ser vencedor. Porque não posiciona hoje no lado de Cristo. Porque não hoje convida Jesus para estar junto conosco. Essa fazer uma história interessante. Um certo rapazinho, um dia perguntava, eu falei, papá, diabo tem poder? E seu pai falou, sim, ele tem poder. E eu perguntei, que tem ninguém que tem mais poder que ele? E seu pai falou, tem sim. Ele falou, quem é Jesus? Eu falei, então não convida Jesus para vir morar na nossa casa. Então, assim, as pessoas convidam Jesus. Eu falo que Satanás vem, não está falando Jesus para abrir porta. E ó, que Jesus abre porta, que Satanás vem. Então ele está falando, não, é ali que você está batendo a porta errada. Jesus hoje está na porta do meu coração, está batendo. E eu falei, que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz abrir a porta, entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Jesus que entra na minha casa, Jesus que entra na minha vida. Por que não? Abra o coração a Jesus. A mim crê meu coração a Jesus hoje. Para Cristo poder entrar na mim para fazer morada. Se esse é o desejo, por que não? Junta comigo e vamos orar. Então, não ora. Pai eterno, muito obrigado pelo momento que nos cabe de estudar a palavra, Senhor. Obrigado porque Apocalipse está revelando o inimigo, mas está revelando que só não está vence o inimigo para sangue de Cristo. Que sangue de Jesus pode estar na porta do coração de cada um de nós. Que me dá no Senhor um dia de paz, um dia de tranquilidade. E eu continuo conosco tudo, noutra hora, no nome de Jesus. Amém. Que Deus cuide de vós e que Deus pode abençoar. No próximo sábado, estarei junto, continua conosco, para junto, não partilha a palavra de Deus. Muito obrigado, foi um prazer estar conosco. Um grande abraço e que Deus nos abençoe. Amém.